Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Hoje, dia 20 de maio, turma do primeiro ano. Nós vamos corrigir a atividade que eu passei na semana passada, tá bom? Para isso, eu vou compartilhar a tela aqui para facilitar a visualização de vocês, ok? Deixa eu abrir aqui, mudar de lugar. Então, podem abrir o caderno e colocarem aí, aula 4. Dia 20 de maio, língua portuguesa. O assunto de hoje vai ser dentro da frente de gramática, tá? É uma correção da atividade que eu passei na semana passada. Então, eu tinha pedido para vocês fazerem a atividade da página 170, número 1 ao 3. Por isso, esse vídeo hoje vai ficar bem pequenininho, não vai ser muito longo, porque é atividade de correção, é o que nós faríamos em sala hoje, né? Normalmente eu explico o conteúdo, passo o exercício, na aula seguinte a gente corrige a tarefa e tira dúvidas. É isso que eu vou fazer, nós vamos corrigir e vou estar tirando não é legal. E aí eu vou tirar, tá, as dúvidas de vocês lá no WhatsApp, ok? Então eu tô de plantão até meio-dia para vocês esclarecerem dúvidas e fazerem perguntas e tudo mais. Vamos começar então. Deixa eu diminuir a janelinha para vocês enxergarem o texto. Se ficar ruim a visualização, pode acompanhar no livro aí na página 170, ok? Então vamos lá. Número 1 fala assim: leia esse texto e responda aos itens A e B. O textinho fala assim: o técnico foi dispensado do clube por conta de uma série, ou melhor, de um encadeamento de problemas que tornaram impossível sua permanência no comando do time. A letra A diz: nesse contexto, time e clube constituem um par de hipônimo e perônimo. Justifique. Então, lá lembrando do nosso conceito hipônimo e perônimo, a gente vai dizer o quê? Que constitui um hipônimo e perônimo? Sim, porque a palavra time, ela tem um sentido mais restrito e a palavra clube tem um sentido mais amplo. Então, time funciona como hipônimo e clube funciona como hiperônimo. Portanto, a sequência hipônimo e hiperônimo está correta. A maioria dos clubes mantém, além dos times, outras modalidades esportivas, natação, lutas, e diversas atividades recreativas para seus associados, ok? Letra B. A letra B fala assim: existe diferença de sentido entre série de problemas e encadeamento de problemas. Existe diferença, gente, de sentido? A nossa resposta será sim, porque série de problemas significa conjunto de problemas que acontecem um depois do outro. Então, aconteceu em série, né? Quando a gente fala, por exemplo, do serial killer, quer dizer, assassinato em série, quer dizer que um acontece depois do outro. O que é a série que a gente assiste na televisão? É uma sequência de episódios, né, que constituem uma temporada. Então, lembrando aí do exemplo da série, né, uma forma da gente compreender o que é isso, essa sequência de acontecimentos, um depois do outro. Mas sem relação entre eles. Encadeamento de problemas é uma sequência de problemas interligados. Então, uma coisa acontece por causa do que aconteceu na coisa anterior. Certo? Então, um provocando, fazendo acontecer o outro. Isso é o encadeamento. O seguinte e assim sucessivamente. Ok? Número 2. Vou abaixar aqui para poder vocês enxergarem melhor. Na crônica, apólogo brasileiro sem véu de alegoria de Antônio de Alcântara Machado, os passageiros de um trem revoltado com a péssima condição dos vagões quebram tudo o que havia dentro deles. Esta passagem da narrativa, leia essa passagem da narrativa. Belém vibrou com a história. Os jornais afixaram cartazes. Era assim o título de um deles. Os passageiros do trem de Maguari amotinaram-se jogando os assentos ao leito da estrada. Mas foi substituído porque se prestava a interpretações que feriam de frente o decoro das famílias.
Está no livro Antologia de Contos Brasileiros, do Alcântara Machado. Nesse trecho, o cronista relata os fatos, dando a ele um tom humorístico. O que a frase do cartaz pretendia informar a respeito do incidente? Então, a frase pretendia informar aos leitores que os passageiros tinham jogado os bancos do trem na rodovia. Então, a palavra assento aqui está indicando os bancos, né? Os bancos do trem. Na letra B, considerando que decoro significa honradez, decência, explique que interpretação do cartaz feria de frente o decoro das famílias. Então, a letra B, a gente vai colocar a palavra assentos, porque ela pode ter uma dupla interpretação. Ela pode ser interpretada como nádegas, o que ofenderia a decência das famílias, ou seja, feriria o decoro delas. Olha que problema na escolha das palavras. A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque o decoro é algo extremamente importante quando você vai falar em público, por exemplo, né? Então, uma palavra ela pode ter vários significados, né? E aí a gente precisa prestar bastante atenção nisso. Então, a letra C vai dizer assim: é correto afirmar que o cronista, para criar o efeito de humor, explorou um caso de homonímia? Sim, ele aproveita a coincidência gráfica, as palavras são iguais, escritas graficamente, né? A grafia delas é igual, e a sonoridade, né, existente entre elas também é igual, significando banco e assento, significando nádegas, né? Então, assento significando banco e assento significando nádegas. Essas duas palavras, por terem a mesma grafia e pronúncia, são homônimas, homófonas, né? Elas são escritas e pronunciadas da mesma forma. Então, ela pode causar essa confusão aí na interpretação. A número 3 agora. E última. A natureza, leia esse texto, natureza irada. Em 79 d.C., um poderoso vulcão mudou a história de um pequeno balneário romano. Durante um dia inteiro, o Vesúvio lançou ao céu uma chuva de cinzas e rochas que destruiu Pompeia, matando 16 mil pessoas. A erupção soterrou toda a cidade, possibilitando que as construções e as vítimas de tragédia fossem mantidas intactas por mais de 1.600 anos. Em 1749, o local foi acidentalmente reencontrado e tiveram início as escavações arqueológicas que começaram a revelar como era a vida em uma cidade do Império Romano. Nesse texto, vários conjuntos de palavras e expressões evidenciam relações de equivalência quanto ao sentido, constituindo um dos tipos de sinonímia, que contribuem, sinonímia referente a sinônimo, lembra já disso, que contribuem para a coesão textual. O que é coesão textual? Uma concatenação das ideias, né? Então, eu escrevo com as palavras corretas, com os conectivos corretos, conjunções nos devidos lugares, para que eu possa produzir um sentido lógico, né? Um sentido coerente. E possibilitam a progressão, continuidade do relato dos acontecimentos. Letra A. Releia o texto e identifique as palavras ou expressões que funcionam como sinônimas dos seguintes elementos textuais. Poderoso vulcão. Então, nós temos Vesúvio, ok? Pequeno balneário romano. Então, nós temos a palavra cidade, Pompeia, local, cidade do Império Romano. A gente usa esses sinônimos. Nós fazemos uso, então, do recurso da sinonímia para evitar a repetição e dar mais coesão ao nosso texto. Chuva de cinzas e rochas, eu posso dizer também erupção, que foi o que o autor disse aqui. Pessoas, eu também posso usar vítimas da tragédia. E a própria tragédia, chuva de cinzas e rochas que destruiu Pompeia, ou a erupção soterrou toda a cidade. Então, na hora de construir esse texto, o autor, o escritor, o redator que tem esse domínio da sinonímia, ele consegue escrever um texto mais coeso, mais equilibrado e que permite uma leitura mais
harmoniosa, para quem está lendo, ele vai perceber uma articulação mais harmoniosa, porque o excesso de repetição da mesma palavra gera um cansaço, né, no leitor e também gera um texto pobre. Então, vou descer aqui para poder eu não ficar na frente do texto. Um dos conjuntos referidos no item A é composto por 5 elementos textuais. Reescreva esse conjunto posicionando seus elementos em ordem decrescente de sentido, do mais genérico para o mais específico. Então, nós temos aqui a palavra local, seria o mais genérico, né? Local pode ser qualquer lugar. Depois, no sentido um pouco mais específico, cidade, que é algo mais específico, porém, nós podemos dar mais especificidade ainda. E depois, logo em seguida, cidade do Império Romano, que é mais específico. Pequeno balneário romano, um pouco mais específico. E Pompeia, que já é o máximo da especificidade. Então, nós fomos do mais amplo ao mais genérico, ao mais específico, ok? Primeiro local até chegar em Pompeia, ok? Pessoal, então, hoje era isso que eu tinha para fazer, né? Fazer a correção da atividade que nós passamos na aula anterior. E eu vou pedir para você agora, nós vamos fazer uma espécie de sala de aula invertida. O que que é isso? Vocês é quem vão, né, explicar para mim três conceitozinhos importantes dentro de noções de semântica, tá? Na página 171, vocês têm aí expressão idiomática, paráfrase, polissemia e ambiguidade. Ok? Aí o livro de vocês traz uma explicação sobre isso. O que que eu quero que vocês façam para mim? Vocês vão fazer um resumo do que é expressão idiomática, o que é paráfrase, o que é polissemia e o que é ambiguidade. E aí, nós vamos fazer, vocês vão mandar para mim esses resumos, ok? Esses resumos vão chegar no e-mail. E aí, logo em seguida, na próxima aula, tá? Eu vou explicar para vocês e nós já vamos também fazer a correção da página 178 e 179. Então, para hoje, eu fiz a correção. Eu quero que vocês façam a leitura do restante do capítulo, ou seja, vocês vão explicar, vão estudar, vão pesquisar em outras fontes além do livro, vão fazer para mim bonitinho no Word, enviar no e-mail os conceitos, né, as explicações. Imagine que vocês fossem dar uma aula e estão preparando essa aula, só que por escrito, como a gente não vai se ver. E vocês vão explicar para mim o que são essas expressões, né? Expressão idiomática, paráfrase, polissemia e ambiguidade. Manda tudo no meu e-mail e faz também o exercício no seu caderno, porque na próxima aula eu faço uma síntese desses conceitos e nós corrigimos o exercício. Com a correção do exercício, automaticamente eu vou explicando o conceito na correção. Então, olha só. Esse exercício aqui, página 178 e página 179. Número 1 ao 5, ok? Ficou claro? Então, é o que nós temos para hoje, gente. Beijo para vocês. Estou aqui até o meio-dia para esclarecer dúvidas. Então, mandem as dúvidas de vocês até ali 11h45 para que eu possa conseguir responder antes do meio-dia. Meio-dia eu não respondo mais. Aí só amanhã dentro do horário do plantão, tá bom? Isso é bom para poder ajudar a gente a ser mais disciplinado, né? Estudar no horário realmente da manhã e também para você ficar mais tranquilo à tarde, não ficar aí tendo que ficar com pendência de trabalho, porque amanhã já teremos outras aulas. Então é isso. Beijo para vocês. Até amanhã.